E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo bacana? Tudo beleza? Então bora para mais um vídeo aqui no canal do Planalto Tricolor. Peço para vocês aí se adiantando, deixa o like, compartilhe com outro torcedor, hype o vídeo, beleza? E tamo junto, conto com vocês nessa aí. Rapaziada, nós temos alguns assuntos para falar. E tem um assunto que eu vou deixar pro final do vídeo. Quero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu quero que vocês entendam uma situação dentro do São Paulo. Vocês estão ligados que o Rui Costa deu uma entrevista aí no All Sports, né? Nós vamos reagir um áudio dele aqui, da entrevista dele. Separei um trecho e nós vamos reagir, para vocês verem o nível que o São Paulo está, beleza? Começar, o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é esse aqui, ó. Casares vendeu datas para shows até 2031. 121 milhões. E aí aqui tem uma pergunta na postagem. Para onde foi esse dinheiro? Porque o São Paulo vai se abdicar mais uma vez, vocês já estão sabendo, vai se abdicar mais uma vez de jogar dentro de casa. O São Paulo vai fazer um contrato aí com o Guarani para jogar lá no Brinco de Ouro da Princesa, do estádio do Guarani. Porque o São Paulo vendeu, alugou mais uma vez o estádio, né? E o dinheiro tá aí, 120 milhões. Para onde foi esse dinheiro? Outra coisa, vocês viram que o Casares parece que deletou aí a conta dele do Instagram, né? Eu acho é pouco. Para um vaidoso desse, deve ter doído na alma, né? E eu quero é mais, eu quero é que se, tá ligado? Eu quero que vá pra casa do baralho, beleza? Não me importo com esse cara. Tem algumas coisas acontecendo dentro do São Paulo que pode viabilizar a volta de Júlio Casares, mas eu espero que isso não aconteça. Os membros do Conselho de Ética do São Paulo têm que confirmar a saída, a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares. Porque, do contrário, rapaziada, será uma vergonha. Será uma vergonha contundente. Os áudios que foram divulgados à época dos escândalos dos camarotes pela Globo e por vários outros veículos de imprensa comprovam a materialidade de que estava acontecendo algo de errado. E se o Conselho de Ética do São Paulo não referendar, não confirmar a expulsão dessas duas personalidades dentro de São Paulo, será uma vergonha. E aí eu pergunto para você aí do outro lado, aonde estão as torcidas uniformizadas? Aonde está? Onde estão? Façam alguma coisa, porque do jeito que está, não dá. Dedé tem trânsito dentro do São Paulo, esse Carlos Magno, eles estão querendo fazer um conluio ali para voltar tudo, como eu disse antes, estão querendo, né, no vídeo de ontem que eu disse, estão querendo aí derrubar o Maciço para voltar com tudo, livrar a cara de todo mundo. Isso é uma vergonha, rapaziada. Isso não pode acontecer dentro do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem que pensar daqui para frente. Daqui para frente. O que passou, passou. A renúncia é outra coisa. Faz sentido para vocês um presidente que sofreu impeachment ou que renunciou ao cargo ainda manter cargos dentro do São Paulo Futebol Clube? Ainda mais sendo um presidente, depois de tudo que aconteceu, o cara ainda integrar o tal do Conselho Consultivo. Isso é uma vergonha, rapaziada. É uma vergonha. O Estatuto do São Paulo necessita, é urgente, se faz urgente a reformulação total desse estatuto mal feito, arcaico, ultrapassado e antigo. São Paulo tem que, as pessoas de lucidez, as pessoas que têm boas ideias, têm que sentar e fazer uma reformulação desse estatuto, porque do jeito que tá, não dá. Onde já se viu um presidente que pede renúncia, com um monte de escândalos. Não só o Júlio Casares, mas teve o Aidar lá atrás. E integrar o Conselho Consultivo é o qual que vai analisar, igual no caso do Casares. O caso do Casares foi para esse Conselho Consultivo. E quem estava lá? O Aidar, Leco. Olha as pessoas que integram esse conselho. É uma vergonha, rapaziada. Não dá. Então, voltando aqui, ó, São Paulo vendeu as datas para shows, vendeu várias datas aí até 2031. Que vergonha. 120 milhões, cadê o dinheiro?
A torcida faz a pergunta, cadê o dinheiro? Isso nunca vai acabar, rapaziada. Pelo amor de Deus, tem que entrar gente decente dentro do São Paulo. Mas primeiro tem que fazer a limpeza, tem que eliminar todo mundo. E eu espero, do fundo do coração, que ao final do ano apareça um nome de responsabilidade da oposição desses canalhas e que vença a eleição e transforme o nosso São Paulo Futebol Clube. Porque só assim nós voltaremos a ter alegrias. Porque do jeito que tá, rapaziada, até quando esse time vai jogar bem? Até quando as coisas vão ocorrer numa tranquilidade? Tá tudo bem por enquanto. São Paulo passou aí, né, para a fase do mata-mata do Campeonato Paulista. O São Paulo iniciou bem o Campeonato Brasileiro, mas até quando, gente? A gente sempre fala que o time é limitado, né? O time tem muitas limitações. Se perder algum jogador desse elenco aí titular, acabou o time, mano. Principalmente jogadores que fazem o meio ali, tanto o Danielzinho quanto o Marcos Antônio. Então a gente precisa que esses caras que comandam o São Paulo sumam do São Paulo o quanto antes. Porque não dá, rapaziada, não dá. Sinceridade, deixa nos comentários aí. Porra, mais uma vez São Paulo vendendo o Morumbi. Já vendeu, na realidade, que ainda foi na época desse pior presidente da história, o Júlio Casares. Não dá, mano, não dá. Oh, meu Deus do céu. Outra coisa, eu esqueci de falar no vídeo de ontem, eu vou falar agora. O Douglas Schwartzman, eu não lembro se eu falei isso, mas eu vou abordar novamente aqui. Se eu falei, eu vou abordar novamente aqui. O Douglas Schwartzman, ele entrou com uma petição para pedir a expulsão do Pinotti e outros da oposição, porque o Pinotti obteve lá as gravações, quando o Pinotti pegou aquelas gravações lá dos escândalos dos camarotes e resolveu soltar na mídia. Agora ele quer a expulsão do... Cara, é que nem o Xandão Favela Tricolor disse, meu parceiro. É o poste mijando o cachorro. E o Pinotti já esclareceu isso. Ele não foi atrás. Foi aquela tal de Adriana Prado que foi atrás dele para poder passar esses áudios. Porque ela se sentiu lesada. É outra que tem que pagar também. Que esses canalhas todos que estavam envolvidos nesses escândalos que paguem. Que se danem, sabe? Essas pessoas são perniciosas para o São Paulo Futebol Clube. Isso não pode continuar acontecendo. Para a grandeza do São Paulo, pelo amor de Deus, gente. Não acredito que tenha gente que apoia esse tipo de patifaria que está acontecendo dentro do São Paulo. Eu não acredito. Então, pé na bunda. Conselho... o Conselho de Ética, pelo amor de Deus, prestem atenção. Metam... Ou vocês vão querer caçar guerra com a torcida do São Paulo. Não é possível. Não é possível que vocês vão fazer isso. A hora é agora, da limpeza. Limpeza total. Expulsem essas duas pessoas do quadro associativo do São Paulo que nunca mais apareça. Mara Casares e Douglas Schwartzman. Beleza? Bora lá, rapaziada. Outro assunto que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte. Nós vamos reagir a um áudio da entrevista do Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, porque eu não sei o que ele ainda faz dentro do São Paulo, beleza? Contratações atrapalhadas, muito amigo do Júlio Casares. Ainda tem gente dentro do São Paulo que fazia parte da patota da turma do Júlio Casares e que precisa sair o quanto antes. Todos vocês sabem que o Rui Costa é gremista e o que ele está fazendo dentro do São Paulo. Não tem explicações para um monte de contratações atrapalhadas, um monte de contratações ridículas que esse cidadão fez. Então, vamos lá. Primeira vez, ele sempre fica aqui no cantinho, meu fone. Vamos pegar aqui para a gente reagir ao áudio do seu Rui Costa, que carinhosamente eu chamo ele de Ruim, tá ligado, né? Então bora nessa. Vamos lá. Vou tirar um lado aqui para me estar ouvindo direito. Vamos lá. Vou soltar aqui. Eu não vou soltar a imagem porque pode dar direitos autorais, mas vamos ver se o áudio também não dê, né? Tomara que não dê. Vamos lá. E o Alisson não é um bom exemplo desse? Eu queria que você falasse, a gente já sabe o que aconteceu do Alisson, enfim, eu quero saber daqui pra frente, Rui, por favor, como ficará a vida do Alisson dentro do São Paulo? Ele tá treinando separado? Como é que tá a vida do jogador lá? O Crespo não quer ele? Fala a verdade pra gente aqui. Fala a verdade pra gente aqui. A repórter faz a pergunta e ela pede a verdade. Será que o Rui Costa vai falar a verdade? Talvez ele fale a verdade, mas a verdade vai incomodar muito o torcedor do São Paulo. Inclusive a mim me incomodou demais. Eu espero, o que ele falou aqui
Espero que não se concretize. Eu quero lembrar a vocês que ele vai falar no caso do Alisson. Vocês lembram, né, que o Alisson foi lá dentro do CT do Corinthians, foi visitar, achou que estava tudo certo e o Corinthians deu para trás. O Corinthians não contratou o Alisson. Eu costumo dizer, e muitos outros da mídia alternativa dizem que o caso do Alisson é pior do que o caso do Caio Paulista. Porque quando o Caio Paulista, o Caio Paulista pulou o muro pro Palmeiras, ele já não tinha mais contrato com o São Paulo, já estava em fim de contrato. Então ele foi, e olha que a torcida chamou ele de Judas Paulista, né? Obviamente. E olha a carreira do Judas Paulista. Um traidor. Eu digo sempre isso em qualquer situação, rapaziada. Olha só como é que tá. E o caso do Alisson, não. O caso do Alisson é o seguinte: ele foi lá visitar o Corinthians, tendo contrato vigente com o São Paulo. Tendo um contrato com o São Paulo. Ele achou que já estava tudo certo, iria jogar no Corinthians, mas o Corinthians deu para trás. Não se dando por satisfeito, ele perdoou o Corinthians e ficou chateado com o São Paulo, que divulgou isso, né? Saiu na imprensa. Vamos lá, vamos ouvir o que aqui o Rui Costa, o executivo de futebol de São Paulo, vai dizer. Não, Fabíola, vou falar a verdade, um tema que é muito difícil de tratar, porque eu sei que todas as palavras que eu disser aqui, elas vão me gerar alguma responsabilidade com o torcedor, com o Alisson e com as minhas convicções do que eu acredito que é o papel do gestor de futebol. Nós não somos só contratadores e dispensadores, nós somos pessoas que cuidamos dos entes humanos, né? Nós temos que fazer uma gestão humana. Gestão humana, beleza, legal. Mas o São Paulo, meu amigo, não é casa de recuperação. O São Paulo não é nada disso. Nós estamos lidando com um caso. E outra, ele se tratou dentro do São Paulo. O Alisson teve problemas psicológicos dentro do São Paulo e o São Paulo deu maior força. O que ele fez na primeira oportunidade? Quis pular o muro, quis correr pro rival. E agora vem o Rui Costa dizer, antes de mais nada, nós tratamos com pessoas, beleza, é uma atitude louvável, mas nesse caso não, irmão. Nesse caso não. Ele é um ingrato, ele achou que estava com o contrato fechado com o clube rival, certo? Isso é uma traição. Se ele já não tivesse mais contrato com o São Paulo, e mesmo assim ele iria ser chamado de traidor, ainda mais tendo contrato vigente com o São Paulo. Então, seu Rui Costa, não venha com essa história de que a gente lidar com pessoas humanas. Eu sei, é louvável, mas nós estamos lidando com um caso crasso de traição. Um cara que cuspiu no prato. Esse Alisson, esse baleia, ele cuspiu no prato, certo? O Alisson nunca entrou na minha sala, nem na sala do presidente, para dizer, eu quero sair do São Paulo e ir para o Corinthians. Claro que ele não entrou dentro da sua sala ou sala de quem quer que fosse lá dentro do São Paulo para dizer isso. Ele estava fazendo o conluio dele para ir para o Corinthians por debaixo dos panos. Só ia chegar e dar um tchau e um dedo para vocês e tchau. Pelo amor de Deus. É ingenuidade, rapaziada, não é. Um cara que é experiente, que nem o Rui Costa... E ruim, um executivo de futebol ruim. Não percebeu isso? Aí vem com essas conversas. Conversa pra boi dormir, que pra mim não me engana, não. A primeira questão que tem que ser dita é essa. O Alisson, a partir de uma relação que construiu com o treinador do Corinthians, com o Dorival, porque foi campeão no São Paulo com o Dorival, porque tem, se não me falha a memória, quase 150 jogos com a camisa do São Paulo, porque jogou no São Paulo infiltrado, com o tornozelo quebrado, com a costela... Tudo isso tem que ser dito. E daí? Ele tem contrato com o São Paulo, se ele jogou estrupiado, machucado, destruído, ele tinha que jogar porque ele jogava no São Paulo. Porque ele foi campeão com o Dorival, não sei o que. Dane-se! O Dorival hoje tá no rival. Eu quero que o Dorival também vá para aquele lugar, irmão. Não quero saber. Pô, bom técnico e tudo, tá lá e tal. Não quero saber, tá no rival. O Alisson tá no São Paulo, tem contrato com o São Paulo. Você entende? Se jogou infiltrado, jogou estrupiado, quebrado, destruído, destroçado, o problema é dele. Ele tá no São Paulo, ele tem que dar o sangue pelo time que paga o salário dele. Não correr atrás do rival, porque o treinador que ele foi campeão tá no rival. Meu irmão, vá pá. Né? O Alisson, diante de um cenário de ter só mais um ano de contrato, de ter já 32 anos... surge a possibilidade, na medida em que ele não tinha tanto espaço, porque hoje o meio de campo de São Paulo é essa realidade que está posta, de jogadores muito qualificados, de um perfil diferente do dele. E muito diferente, e que fique bem claro que ele nunca mais vista a camisa do São Paulo.
mas nós vamos ouvir uma outra realidade da boca do executivo de futebol do São Paulo. Ai, bicho. Ele surge essa possibilidade de ir para o Corinthians. E o Corinthians manifesta formalmente a intenção de contratá-lo. E a partir daí, Corinthians e São Paulo sentam à mesa, o São Paulo sabedor do significado que tem isso, eu não sou um idiota, né? Você sabe o significado que tem, você não é idiota, mas parece que age como um idiota. Você sabe disso. Nós construímos um processo negocial que blindasse o atleta e que ele pudesse exercer a sua atividade profissional num clube, algo que historicamente aconteceu aqui em São Paulo, não é a primeira vez que isso acontece. Claro. Né? E por motivos que não me cabe aqui comentar, porque eu tenho muito respeito pelo Marcelo Paz, que hoje é nosso colega, é meu colega e é um homem, um cara de altíssimo nível. Tá, beleza, ele tá falando aqui de um colega de um rival que trabalha lá, tá, beleza, ele não quer entrar, isso aí tudo bem. E eu jamais vou comentar decisões de outros colegas. O Tudo Corinthians bem. desiste da negociação. Pronto, o Corinthians desistiu da negociação. Mas o que ele não vai falar nessa entrevista, o porquê do Alisson ir lá visitar o CT do Corinthians, ir lá cumprimentar toda a turma do Corinthians, ele não vai falar. Um ato de traição. Eu duvido se fosse ao contrário, irmão. Eu duvido se fosse ao contrário, algum jogador de lá viesse do Morumbi, no CT da Barra Funda. O que a torcida do Corinthians iria estar falando? E com toda razão. O cara com contrato, como é que o cara faz um negócio desse? Não existe clima pro Alisson vestir a camisa do São Paulo. E digo mais, se esse cara vestir a camisa do São Paulo e entrar em um jogo, vai ser vaiado do início ao fim quando pegar na bola. Eu não sei, né, cara? Do jeito que anda a torcida, torcedores de jogador, tá foda, irmão. Mas eu acredito que ainda a maioria vai vaiar esse cara, porque o que ele fez é inaceitável, é inacreditável. Se ele não tivesse mais contrato, quisesse ir pra puta que pariu, o problema é dele, irmão. O cara com contrato, velho. Olha o que o Caio... Por muito menos o Caio Paulista... Aconteceu pior com o Caio Paulista, chamado de traidor. O Jandrei, goleiro pipoqueiro, por muito menos, o Jandrei saiu fora. Quando o Corinthians desiste da negociação, ele cria um novo cenário, que cabe a nós tratarmos. O Alisson vai ter que reconquistar a torcida do São Paulo? Nenhuma dúvida disso. Vai ter que reconquistar, mas a mim não reconquista mais. Só se tiver algum torcedor incauto, um torcedor muito coração bonzinho para aceitar de volta. O Alisson, um cara que já não estava conseguindo manter a forma, né? Já não estava treinando direito, com a cabeça totalmente fora do São Paulo. O que ele fez pra mim não tem explicação. Tem que perdoar. Não, eu não sou Jesus Cristo pra perdoar. Eu não sou o Papa pra perdoar. Eu não sou ninguém pra perdoar. Eu quero ele longe do São Paulo. Jamais esse cara deverá vestir mais a camisa do São Paulo. Eu não sei se você pensa igual a mim. Deixa nos comentários. Vamos continuar na entrevista aí do executivo do São Paulo, Rui Costa. Mas o Alisson está integrado, treinando, se esforçando, já melhorou seus números físicos, teve uma conversa com o Crespo procurou para dizer, olha, eu conto contigo, eu tenho que criar um processo de reinserção tua desportiva, mas também humana. Lamentável. Beleza, olhar a parte humana, mas o que o cara fez, gente, é inaceitável. As pessoas não conseguem entender. O cara tava querendo ir para um rival com contrato. É isso, eu não vou cansar de bater nessa tecla. E se o Crespo tá querendo, o Crespo é outro também, pelo amor de Deus. E é óbvio que esse é um assunto difícil, nós tentamos, houve sondagem de outros clubes, chegamos um momento que imaginávamos que era melhor... E por que não foi? Parece que ele já tava lá no Vasco da Gama, por que não foi? Vai! Por que não liberou o cara pra ir? E jogar num outro lugar. Mas essas negociações não são tão simples assim, porque o São Paulo só vai negociar o Alisson dentro dos seus parâmetros. Eu não vou dar o Alisson de graça para um clube porque eu... Mas vocês iam dar ele pro Corinthians de graça, porra. O Corinthians não teve 1 milhão para pagar no Alisson. Vocês iam dar de graça o jogador. Porque de alguma maneira se entende que ele não pode jogar mais no São Paulo. Então, hoje, respondendo objetivamente a tua pergunta, mas eu não podia deixar de fazer todo esse contexto. E há que se lembrar, e eu só vou tratar disso aqui, porque o próprio Alisson tratou disso publicamente.
O Alisson enfrentou, talvez, o maior inferno que alguém possa enfrentar na sua vida. E vai continuar enfrentando enquanto estiver com um contrato com o São Paulo, até que o contrato dele acabe no final do ano. E é assim que tem que ser tratado um cara que cuspiu no prato que comeu. Um ingrato. São Paulo fez de tudo pra ele. Pra ele sem mais, sem menos, porque já não tô querendo mais e correr pro rival. Espero que a vida dele continue um inferno enquanto ele estiver vestindo a camisa de São Paulo. Rapaziada, eu digo inferno, é pressão em relação ao futebol. Vida pessoal, eu quero que se dane todos eles. E ele o superou com dignidade, com coragem, com o apoio do São Paulo, com o apoio do torcedor. Não, do torcedor não. Só se for os torcedores aí que gostam de torcer para jogador, porque eu tenho certeza que o torcedor realmente, aquele que não aceita esse tipo de patifaria que está acontecendo dentro de São Paulo, não vai aceitar esse tipo de situação. Tenho certeza disso. Aliás, este atleta chegou na minha sala, aí sim ele foi na minha sala e disse: eu não quero receber salário nenhum enquanto eu não estiver aqui trabalhando. Porra! Não, só faltava essa, ele querer receber sem trabalhar, né? Só faltava essa. Que nem o Oscar tá fazendo aí, ó. Querendo tudo que ele tem de direito. E é um direito dele, se o São Paulo assinou, tem que pagar. Mas o cara nem jogou, o cara vai receber sem trabalhar, o Oscar. Agora só faltava vir o Alisson querer receber aquilo, o ordenado, por aquilo que não fez. Bicho, É o mesmo Alisson, né? Então o Alisson não foi pro Corinthians. O Rui Costa fala como se ele estivesse fazendo um favor pro São Paulo. Rapaziada, ele não tá fazendo favor nenhum. Rui Costa, ele não tá fazendo favor nenhum. Abrindo mão de um dinheiro que ele não lutou pra ganhar. Porra, pelo amor de Deus. Porque o Corinthians decidiu que não mais o contrataria. E a partir daí ele é jogador de São Paulo. E o São Paulo tem o dever de entender como esse processo tem que ser reconstruído. Nós temos um elenco curto, ou seja, ele é um jogador importante. Ele é um jogador importante. O São Paulo tem que entender o processo. E é assim que ele será tratado. Então, São Paulo não liberou ele para negociar? Não, São Paulo, neste momento, não está liberando ele para negociação. O São Paulo, neste momento, não está liberando o Alisson, o traidor, para negociar com outro clube. Rapaziada, é inacreditável, velho, como que o São Paulo chegou a este nível. Aí eu me pergunto, será que com o Muricy Ramalho ele jogava? Com o Paulo Autuori ele jogava? Será que com somente o Tele Santana, vocês lembram desse treinador? Será que ele jogaria com o Tele Santana? E não é questão de destratar o jogador, porque quem destratou primeiro foi o jogador, rapaziada. Não foi o São Paulo que destratou ele, muito pelo contrário, o São Paulo foi força. E aí vem o Rui Costa, que agora parece o seguinte, o clube de futebol virou uma casa de recuperação. Vamos recuperar a pessoa humana. Rapaziada, é por isso que o futebol tá desse jeito, é por isso que o futebol do São Paulo está desse jeito. Lamentável, rapaziada. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso aí. Essa entrevista, que eu pincei essa parte aqui da entrevista do Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo. E diga-se de passagem, já era nem pra estar aí mais. Deixa nos comentários a sua opinião sobre a fala dele em relação ao Alisson, da recuperação e da inserção do atleta, que o atleta vai ter que reconquistar a torcida. Lamentável, viu, rapaziada? Lamentável. Triste. Olha o rumo que o São Paulo está tomando. Que lamentável. Então é isso aí, rapaziada. Eu queria trazer esse vídeo para vocês, né? Um vídeo diferente, um vídeo de reação do áudio aí da entrevista do executivo de futebol de São Paulo, do Rui Costa. Deixe nos comentários se vocês gostaram. E outra, não se esqueçam de se inscrever no canal do Planalto Tricolor. Pô, o YouTube tá me sacaneando, mano. Não tá mandando meus vídeos. Manda aí pra galera assistir, YouTube. Pelo amor de Deus. Deixa o like, compartilhe com outro torcedor e hypa, se possível, esse vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Amanhã o São Paulo, né? A gente vai fazer um pré-jogo. São Paulo jogará sábado pelas quartas de final
do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino na casa dos caras. O retrospecto não é bom. A gente vem aqui, vamos trazer algumas estatísticas, alguns números, e esse assunto é pro próximo vídeo, beleza? Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã, beleza? Fui!